Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida rubro-negra. No futebol mais animado do Brasil, não falta notícia, não falta comentário para a gente fazer. Essa semana, dois assuntos vieram à tona aí e meio que apagaram a péssima apresentação do elenco rubro-negro pelo Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro. O primeiro foi Magrão e alguns torcedores me solicitaram minha opinião, né? Até porque eu falei pouco sobre isso. E eu nem queria falar, mas só para me posicionar. Acho que Magrão é o ídolo do esporte, não vai mudar nada com relação a isso. Ele poderia ter negado essa situação de tirar foto, ele poderia também ter um assessor de imprensa. Um jogador do tamanho, da envergadura de Magrão, deveria ter um assessor de imprensa colado quase em 24 horas do seu dia. E talvez tivesse resolvido isso, pedido para o torcedor aguardar, ele vai pegar o material na vestiária, ele vai ali, ele vai aqui. Depois que o camarada entrasse na vestiária, chamava os seguranças, se fosse o caso, né, como foi alegado pela nota oficial do clube, que foi acuado, que foi obrigado, pronto. Chamaria os seguranças, resolvia aquilo ali, ficava por isso, depois tirar foto, depois ver isso e viria o que é que ia dar na imprensa, como deu, né? O atleta possivelmente deu uma ré com relação à sessão do autógrafo porque repercutiu mal. Talvez não, esse assessor de imprensa poderia livrar todo esse assunto aí. E aí agora, em seguida, o Sport divulgou essa nota oficial, com a participação, lógico, da assessoria de imprensa, e onde diz que os torcedores entraram, vamos ver onde foi o erro, essa coisa toda. Ponto final, o Magrão é ídolo, não vai mudar em nada, como eu já falei, mas que uma assessoria de imprensa seria a solução, seria sim. Outro assunto interessante, não menos importante, talvez a possível contratação de Hernani Brocador, que também, por outro lado, apaga, né, as péssimas apresentações dos jogadores do Sport no último jogo. Brocador, para quem ainda não sabe, veio do Al Nassr, né, tá com o último vínculo dele, da Arábia Saudita. O Flamengo tem um problema aí, e o jogador na justiça com relação ao clube árabe, que não receberam um tostão, e o Sport está entrando nessa situação para ver se fica com o jogador. É um problema grande e pode ser uma solução o jogador? Pode, mas tá o problema e o imbróglio todo será que o Sport vai ter paciência de esperar que se resolva isso? Há os que digam que a justiça vai, não, isso é uma besteira, o jogador tem direito, é trabalhador, e a justiça do trabalho vai conceder um liminar, vai conceder isso, vai conceder aquilo. Lembrando, pessoal, que eu entendo que a justiça vai resolver, que vai, o jogador é profissional, é trabalhador. Agora, será que o esporte vai ter tempo para aguardar? Quanto tempo vai demandar isso? Será que entre testes, exames, contrato, que isso aí já foi feito, o jogador já chegou, mas entre essa fase de teste, exame, contrato, justiça, tudo isso aí, será que vai ter tempo hábil para ser resolvido? Não sei, vamos aguardar. Como eu falei e alguns colegas falam, né? O futebol pernambucano é o mais animado do Brasil. Estou verificando aqui retrospectos, né, com relação a domingo, o jogo do Sport, que está empatado, 4 vitórias do Sport, 4 para o Salgueiro, para reverter jogo com 2 gols, o Sport tem dificuldade, nunca fez ou não fez. Pessoal, sinceramente, eu acho que os dados são importantes, é bom a gente ler, é bom a gente estar sabendo, mas cada fase é uma fase, cada época é uma época, e eu acho que são dados, mas domingo esses dados não entram em campo. Quem vai entrar em campo é o jogador do esporte, é a comissão técnica que vai estar lá gritando, vibrando, orientando. E até em cima disso aí, na segunda-feira eu falei, né, e fiquei meio chateado aí, porque o torcedor rubro-negro vinha de um domingo para segunda criticando, fazendo o seu papel de torcedor, mas aquela crítica que a gente sabe que o torcedor no domingo vai estar presente. E de uma hora para outra parou. O assunto foi o brocador, o oba-oba, e tirando onda com o torcedor do Flamengo. É bom o torcedor fazer isso? É legal, vamos brincar. Futebol é dos assuntos menos importantes, é o mais importante, né? Já dizia a frase aí do comunicador lá de São Paulo. Mas cá para nós, tira o foco do jogo. O torcedor mais novo até brincou, tirou onda, né? Printou minha frase. Tirando a brincadeira, dizendo que eu não sabia que eu jogava em campo, que eu era jogador do esporte e tal. Você é jogador do esporte, torcedor. Você é jogador do esporte.
Só precisa ler a história do seu clube, a história da camisa do Sport, saber que em 87 o torcedor entrou em campo, saber que literalmente em 2008 o torcedor também entrou em campo, saber que recentemente contra o Fortaleza o torcedor do Sport também entrou em campo. Então vamos ler, né, o contexto do esporte, o passado do esporte, para saber que entrar em campo não é você vestir calçar uma chuteira, não é vestir a camisa do Sport dentro do gramado, não. É você gritar, é presenciar, é apoiar, é colocar a bombonilha, é aquela pressão que o Sport sempre precisa, apesar de que o jogo vai ser na arena, mas vai ser a casa do Sport, então você tem que estar lá presente, tem que apoiar, convocar um amigo, um colega rubro-negro que está menos desanimado e levar essa turma para campo e marcar presença. Então, torcedor, a partida de domingo passa por isso, passa por sua participação nas redes sociais no pré-jogo, passa por você ir para o jogo, passa por você estar motivado, e que é isso que vai estar mesmo. A fase da raiva já passou, a prova disso é que o oba-oba em cima do brocador já foi feita e está nessa situação toda. Então, você é importante estar lá. Compareça, o torcedor vai ser o 12º jogador do esporte, e era esse lado que eu queria observar com relação a esse linkando, né, o brocador com a torcida rubro-negra. No restante, meus amigos, eu estou vendo aqui que a cobrança em cima do técnico do esporte, do elenco, talvez prejudique. Então, meu amigo, jogador de futebol, comissão técnica que não está preparada para ir vestir a camisa do esporte num jogo de pressão, não está preparado para nada. Cá para nós, eu acho e tenho certeza que o técnico do esporte, assim como os jogadores, estão preparados para domingo. Vai ser uma batalha, vai ser difícil, mas acho que eles já deram conta do recado contra o Fortaleza recentemente, e mais do que tudo, a resposta, talvez o técnico tenha errado, responder de uma forma mais rápida, um colega de imprensa, uma situação aqui, outra ali na coletiva de imprensa do último jogo, tudo bem, mas vamos entender que o camarada deve ter dado um baita de um carão no elenco, estava chateado porque o time não jogou nada, estava chateado porque sabe das cobranças, então é perdoável, é um técnico que tá em ascendência, que já ganhou 2 títulos aí em menos de 2 anos, é um cara que erra e acerta como qualquer outro técnico, e o torcedor do esporte principalmente tem que ter calma. Ele não pode ir nessa onda aí que o técnico está errando, que o técnico é isso, o técnico é aquilo. Ele erra como outro técnico qualquer. Erraria de outras formas, com outras situações. Então, torcedor, passa por você essa vitória domingo, essa classificação. Se o time, caso não venha se classificar para a decisão do Pernambucano, que eu acho difícil, eu estou acreditando, tá? Mas caso não venha acontecer, apitou o final do jogo, comece a vaiar, comece a reclamar. Não comece a reclamar antes do jogo nem durante o jogo. Isso é atuar contra o esporte, e a torcida do rubro-negra não tem essa característica, tá? Então, atenção a isso aí. Um abraço, até a próxima.